Olá, estamos aqui em mais um episódio do Maria Felipa Cast. Estou aqui com uma mulher, uma verdadeira energia contagiante. Com um gosto musical eclético, ela dança entre as batidas do pagode e as letras apaixonadas do sertanejo, trazendo alegria e vivacidade para todos ao seu redor. Sua conexão com a música revela uma alma descontraída e sociável, que valoriza os momentos de celebração e diversão com seus familiares e amigos. Além disso, sua dedicação a um estilo de vida saudável é admirável. Admirável não, gente, é invejável, porque eu não consigo ter a disciplina dela. Ela não só se preocupa com o bem-estar físico, mas também inspira aqueles ao seu redor a adotarem uma rotina mais ativa e equilibrada. Seu comprometimento com a saúde é um testemunho de sua força de vontade e caráter, reforçando a ideia de que cuidar de si mesma é um ato de amor. No que diz respeito ao estilo pessoal, seu jeito simples e prático de se vestir reflete uma autenticidade que é rara e cativante. Ela prefere roupas que proporcionem conforto e liberdade, mostrando que não precisa de frescuras para expressar sua personalidade. Isso a torna ainda mais especial, pois ela é a prova de que a verdadeira beleza está na simplicidade. Em suma, ela é uma combinação única de alegria, autenticidade e cuidado consigo mesma. Sua presença ilumina qualquer ambiente e seu jeito de viver é uma inspiração constante, mostrando que a verdadeira felicidade está em ser fiel a si mesma e valorizar os pequenos momentos da vida. Estou aqui com Nathalie Valente. Seja bem-vinda, Nath. Obrigada, Adri. Estou muito feliz com essa apresentação tão bonita, tão profunda e com convite. Acho que não preciso dizer que te admiro muito, né? Sua história. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Bom, vamos lá começar a nossa conversa, porque o seu tema é um tema que eu acho que pouca gente tem coragem de falar, né? Esse é um ponto que é importante para esse espaço, é compartilhar temas mais sensíveis mesmo, porque as pessoas, acho que as mulheres se sentem muito sozinhas às vezes, né? Não tem essa... Às vezes é receio, às vezes é vergonha, às vezes é medo do julgamento. Então, a gente vai deixar aqui um suspense para a última pergunta aqui, gente. Mas vamos começar aqui para a Nath se apresentar. Eu chamo ela de Nath porque a gente já se conhece há... 8 anos? Por aí, né? 2016. 8 anos. 8 anos, né? É. Nath, conta um pouco sobre você. Quem é você, sua trajetória de carreira? Conto. Bom, eu sou de Santos, então uma cidade que tem uma dinâmica bem diferente da cidade de São Paulo, né? Sou de uma família pequena, assim, não tenho uma família muito grande, muitos familiares. Meus pais sempre trabalharam bastante, foram pais bem novos. Minha mãe acho que foi mãe com 20, meu pai com 22. Então, aqueles anos 90, assim, cheio de um turbilhão de emoções, né? E também fui criada num lar cristão, então isso também fala um pouco sobre mim. E ali naquela fase de decidir qual faculdade, o que eu quero fazer da minha vida e tal, eu tenho um estilo bem pragmático e objetivo, né? Então o meu objetivo... Eu bem sei disso. Exatamente. Meu objetivo era ter autonomia e independência. E para isso eu precisava de dinheiro, né? Precisava de uma carreira. Então ali, com todas as variáveis que eu tinha para decidir, optei por ter uma carreira em tecnologia inicialmente. E aí segui com uma graduação voltada à tecnologia. Quando comecei aquela fase de procurar estágio, percebi que o mercado de trabalho em São Paulo era muito mais aquecido que em Santos, tinha muito mais oportunidades. Então, aos meus 19 anos, eu já comecei a trabalhar em São Paulo. Comecei numa consultoria de tecnologia, onde fiquei 3 anos. E depois disso, eu fui para o mercado financeiro. Então, já comecei em banco. Nesse período que você veio para São Paulo, você ia e voltava de Santos todo dia? E voltava. Eu não sei nem como eu conseguia. É muito Eu falo que tinha dias no fretado que eu não sabia quando eu acordava se eu estava voltando do trabalho ou indo para o trabalho. Tamanho era o meu cansaço, né, de fazer. É pesado. E ainda com faculdade. Então eu acordava 5, subia, trabalhava. Naquela época estágio ainda era 8 horas, não era 6. Voltava para a faculdade em Santos, chegava em casa perto de meia-noite e recomeçava tudo de novo. Então foi uma fase bem desafiadora ali. E aí depois eu segui morando em Santos e trabalhando em São Paulo por mais 10 anos. Então por 10 anos eu fiz isso. Não tinha home office.
Acho que hoje em dia, não sei se eu aguentaria, viu? Você tinha 19, aos 19 a gente aguenta um monte de coisa. Aguenta. E assim, sempre me motivou muito a dinâmica de São Paulo, né? O crescimento. Então, durante esses 10 anos eu fui crescendo, fui assumindo novos desafios, fui mudando de área, inclusive. Então, eu tava muito alimentada ali pelo desafio, né? E pela dinâmica, isso me sustentou. Nath, eu sei que você casou jovem. Casei super jovem, casei com 20 anos. Então você estava no meio dessa jornada e você achou que tinha pouca coisa para fazer. Falei, casou. Tem muito desafio, eu vou casar. Eu venho de um relacionamento que eu iniciei esse relacionamento muito jovem, né? Ele era 10 anos mais velho, a gente no contexto de uma igreja cristã ali. Aí era da igreja. Ele era da igreja também. A igreja que você frequentava a mesma igreja. E casamos aos 20, quando eu tinha 20 anos. Você 20, ele 30. Isso, eu 20, ele 30. E a dinâmica de trabalho sempre muito pesada dos dois, né? Mas construímos algumas coisas em conjunto. E aí, aos 29, o casamento passou, né? A não fazer sentido, os nossos caminhos se separaram. E aí, eu decidi por uma separação. E aí, você mudou pra São Paulo. Porque quase bateu 10 anos ali pra você mudar pra São Paulo. Bateu os 10 anos. Ele trabalhava em Santos, então não era uma opção mudar. Mas aí, quando separamos, eu mudei pra São Paulo. Depois você casou de novo. Casei. Eu me separei em 2017. Como que você chama o Lucas mesmo? Honey. Honey. O Honey. A gente tinha um apelido, na verdade chamava de Honey normal, né? E aí quando eu conheci, de Honey de querido, né, em inglês. E aí ele falava pra mim, não me chama de Honey, porque você chama todo mundo assim, eu quero que você me chame de alguma coisa específica. Aí eu falei, tá bom, então eu vou inventar um só pra você. Pode ser Honey. E aí ficou Honey com R. Com R. Que era exclusivo só dele. Mas eu tive uma fase de solteira, né, ali uns 2 anos. Conheci o Lucas, que tava numa fase de querer um vínculo, né, de ter uma pessoa ali. E aí, em 2019, a gente entrou num consenso, né, aí começamos a namorar. E em 2021 nos casamos, no meio da pandemia. Acho que a pandemia, ela uniu muita gente, separou muita gente também, né, mas no nosso caso, nos casamos. Foi um ótimo período pra casar, né? Foi um ótimo. Dividir aluguel, dividir apartamento. Lá foi ela pro lado prático de dividir as contas. Não, porque quando chegou a pandemia, nós dois morávamos separados, cada um no seu apartamento. E a gente começou a trabalhar no apartamento e era mega desconfortável, porque era um apartamento pequeno. Então veio uma necessidade de estar num apartamento maior, né? E aí, concomitante a isso, Lucas, poxa, você não quer morar junto? E aí eu comecei a pensar nessa ideia, mas fatalmente a pandemia acelerou processos que aconteceriam mais tarde. Neste relacionamento, acho que com o Lucas, surge o desejo, até onde eu sei mais forte no Lucas inicialmente, de ser pai. Sim. Né? Quando você pensava em ser mãe, o que vinha na tua cabeça? Então, durante os primeiros anos que eu fui casada, a ideia de ser mãe, ela nunca me pegou, assim. Tava numa igreja, né? Então eu frequentava essa igreja. E as pessoas me viam casada há 5, 7 anos, né? E aí, naturalmente, as pessoas esperam que você vá ter um filho. E as pessoas questionavam muito, poxa. E aí eu sempre dei aquela resposta, assim, bem sabonete, bem genérica, num tom de brincadeira, mas aquilo, no fundo, me incomodava um pouco, porque era como se eu tivesse a obrigação, ou que nós tivéssemos a obrigação de gerar um filho, quando, na verdade, meu foco era outro. Eu estava preocupada em construir um patrimônio, em realizar outras coisas. E o Lucas também, porque ele também estava numa vertente positiva de carreira, né? Tava construindo também. Exato. Aí, depois de alguns anos, né, aí vamos separar a fase dos 20 e a fase dos 30. Depois de alguns anos, quando você entra na fase dos 30, fatalmente você tem um relógio biológico que você precisa pensar nisso com mais profundidade, né? Poxa, será que eu não quero mesmo? Será que eu não vou me arrepender? Será que não vai chegar uma fase da minha vida mais pra frente em que isso vai se tornar necessário pra mim e eu tô com esse pensamento agora? Então, na fase dos 30 eu tinha uma dúvida. Uma zona cinzenta. Mas continuava sofrendo pressão. Pressão perguntas. Que eu digo assim, perguntas, né? Dentro da sua família também aparecia essas dúvidas, né? E meu neto, né? Porque as avós costumam fazer isso. Aparecia. As candidatas às avós. Não é uma pressão tão forte, mas comentários, né? Eu, naturalmente, como eu sou mais... Não sei, eu acho que eu crio uma camada de proteção, eu não me deixo muito abalar por isso, assim... Não acho que esse tipo de pergunta refletiu na minha decisão. Porque se minha decisão fosse não, seria não.
sem sofrer, né? E sem... Certeza? Eu acho que sim, Dri. Sem deixar que isso me abalasse, sabe? Mas tinha o Lucas que... Não, o Lucas, claro, meu marido, né? Quando eu casei com o Lucas, ele sempre expressou essa vontade. E eu sempre falei pra ele, eu não tenho certeza. Então você tá correndo um risco. E aí ele, imagina... Na cabeça dele devia passar, eu vou convencer ela do eu vou casar e aí depois eu vejo o que eu faço com esse ponto. Ele deve ter pensado, né? Mas eu posso te falar que a idade de 35 anos pra mim foi um marco, assim. Acho que foi quando eu decidi que eu queria dar uma chance pra esse estilo de vida, vamos dizer assim, né? Até os 35 eu via como uma coisa que gera uma responsabilidade muito grande pra mulher, gera uma mudança muito grande na vida da mulher e não necessariamente na vida do homem. Por mais parceiro que ele seja, eu tenho um parceirão, você sabe disso, super, né? Mas por mais parceiro que ele seja, tem ali uma responsabilidade que fica pra mulher. Mas no meu caso, eu acho que foi mais a cobrança das pessoas. Como que você passa 15 dias fora e seus filhos estão com quem? Meus filhos estão com os pais com o pai dele, né? O pai deles. E as pessoas ficavam olhando pra mim como se eu fosse uma mãe desnaturada, assim. Eu acho que tem muito disso mesmo. Não, acho que ainda tem isso. E considerando o meu estilo, provavelmente eu vá sofrer esse tipo de julgamento no dia que for mãe, né? Mas tá tudo certo. Eu acho que tem uma diferença muito grande de você ouvir certas coisas e aquilo entrar de fato e somatizar e você ficar pensando, poxa, será que... E tem uma diferença entre você ouvir, fazer a sua reflexão e falar, não acho que eu seja uma mãe ruim por causa disso. Eu acho que eu sou mais do segundo estilo, assim, sabe? Nem sou uma mulher ruim porque eu não quero ficar grávida. Exatamente. Então... eu sempre ouvi, sempre me gerou um certo desconforto, mas eu acho que eu nunca deixei isso me abalar de fato. E nem influenciar também a minha decisão, né, de ser mãe um dia. Uhum. E neste momento que você estava tendo essas conversas com o Lucas e ouvindo essas perguntas, você estava em ascensão na sua carreira. Sim, estava crescendo, assumindo mais responsabilidades. E aí eu acho que é uma coisa que conta também, que nos últimos 15 anos, eu estive em instituição financeira, né? Passei por um banco mais tradicional e um banco digital. Fiquei 4 anos nesse banco digital. E a rotina é muito pesada. Então, uma coisa que pesava muito como que eu posso ter um filho se eu fico 10 horas aqui dentro, né? Quem vai criar esse filho? Como que eu vou dar atenção e também continuar crescendo e me dedicando tanto ao meu trabalho? Então, era uma coisa que pesava muito pra mim. Uhum. E em alguns momentos da minha carreira, eu não conseguia ver um caminho onde eu pudesse conciliar ambas as coisas. Entendi. E o Lucas continuava ali, firme e forte, firme claro, no propósito. Sonhando loucamente, sonhando com o filho. Vou voltar um pouco aqui. Você estava em ascensão de carreira e ali, em algum momento, você e o Lucas decidiram pelo congelamento dos óvulos. Sim. Como é que foi essa decisão? Na verdade, a gente decidiu que em 2024 a gente tentaria ter o filho, né? Vocês tentaram pelo modo tradicional. Poucos meses ali, né? E aí a gente tava nas tentativas, fazendo tudo certinho, como manda, né, a receita. E veio uma proposta de mudar de emprego. Então já era um desejo que eu tinha de fazer uma mudança de segmento, né? Já tava no mercado financeiro. E um marketplace aqui da América Latina me chamou para fazer um processo. E aí Calma. Antes de você ir para isso, e para esse ponto, você acredita que o nível de estresse e trabalho que você tinha em 2024 afetou o plano inicial de tentar engravidar de forma naturalmente? Ou foi algo muito... Porque eu li algumas informações e tem relatos médicos de que a pressão, ansiedade por ficar grávida acaba atrapalhando. Você sentiu isso ou não? Na época que não aconteceu, eu não saberia te dizer, mas hoje, com um pouco mais de vivência e até experimentando outros lugares e outros estilos de gestão, eu acredito que sim. Que eu acho que isso... o contexto que eu estava inserida ali retardou, sim, o processo. Impediu que acontecesse, né? Acho que sim. Boa. Chegamos na proposta aí, numa abordagem do marketplace para você fazer uma transição
não só de local de trabalho, mas de mercado, né? Exato. Então, reconstruir, né? Porque se eu aceitasse ali a oferta, eu teria que reconstruir tudo que eu já tinha construído nos últimos 4 anos na empresa que eu estava. E ali foi uma conversa com o Lucas, né? Olha, eu sei que a gente estava, mas, poxa, eu quero muito, vai ser bom pra mim. E ele super parceiro, não, a gente espera mais um tempo e tal. Concomitante a isso, eu fiz alguns exames e aí vi que a minha reserva ovariana já estava muito baixa para a minha idade. Então, naquele momento eu tinha 36 e eu já tinha uma reserva muito mais baixa que 36. O que gerou uma preocupação de aguardar mais um ano, né? Cada ano podia ficar mais difícil. Em um ano pode cair muito mais ou pode ficar estável, só que assim, já era muito ruim a reserva. Então a gente decidiu que eu aceitaria a proposta e que eu faria o processo de congelamento para nos deixar um pouco mais seguros em relação a esse processo. E aí foi super tranquilo, né? Eu até conversei com algumas mulheres amigas que já fizeram esse processo e todas relatam que, nossa, foi muito difícil, eu senti muitas coisas. E como eu tava com aquele sentimento assim, flat, eu tô fazendo, o sentimento que eu tive eu tô fazendo o seguro do carro, né? Eu espero que eu não use, mas eu tô fazendo o seguro. Se não acontecer, eu uso o seguro. Então, pra mim foi super... Pouco prática, você, Foi né? super tranquilo, eu fiz o processo. Claro, você fica inchada, tem algumas injeçõezinhas que você toma, tal, uma dorzinha aqui e tal, mas assim, muito tranquilo, muito. E o investimento é alto? O investimento é bem alto, assim, é até uma pena que muitas mulheres não tenham ainda a possibilidade de fazer, né? Porque eu acho que se eu tivesse buscado, porque eu acho que informação eu tinha, mas se eu tivesse buscado informações mais cedo, com certeza eu teria tomado a decisão de fazer esse processo mais cedo. Que eu fiz com 36, num contexto... Já num risco, né? Num risco de poucos óvulos. Eu só consegui 2 embriões, é pouco pra você tentar. Qual é o normal? O normal de uma mulher da minha idade é porque é uma escadinha, né? Você tira o óvulo, aí você faz a fertilização in vitro, você já perde alguns óvulos que não estavam bons pra fertilização, e aí você acaba com o que realmente deu certo. Com o que realmente deu certo, você ainda faz um teste genético pra ver a probabilidade dele implantar corretamente, que você ainda perde alguns. Então eu comecei com 6, terminei com 2. O normal pra minha idade, assim, de uma mulher que não tem uma baixa reserva, eu acho que é o dobro. Então você vai pra 12 e termina com 4 embriões, né, que já é pronto pra fazer a fertilização. Então se eu tivesse buscado mais informação, certamente ali nos meus 30 já teria feito. É um processo caro, né, é em torno de 25, 30 mil. Não é barato, é bem caro. Então tem que ser um sonho, né? Não tem, do ponto de vista de SUS, governo, não tem essa opção, né? Não tem de governo. O que está acontecendo cada vez mais é as empresas, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela tem um programa onde ela subsidia 80% ou 90%. Nossa, não sabia. Essa empresa tem. Essa não empresa, é e a empresa do Lucas também tem algo para as funcionárias mulheres. Então acho que está ficando mais popular esse benefício. Acho que por entenderem a dor, né? Porque a mulher acaba sacrificando esse sonho, muitas vezes, em prol de... Em função da carreira. Da carreira, de crescer e tudo mais. Quando você teve a conversa com o Lucas sobre o congelamento dos óvulos, você até compartilhou um pouco aí que ele recebeu de uma forma tranquila, né? Por conta do momento da sua carreira. Mas como vocês compartilharam essa decisão com a mãe dele, com a sua mãe? E como foi a reação? Nós não compartilhamos a nível de, assim, online, no momento que aconteceu. Meses depois elas souberam, numa conversa de família bem informal, mas não compartilhamos, assim, eu não tenho, ou não tinha o sentimento de que eu devo algo, sabe? Eu acho que a gente tem muita eu sou uma pessoa muito responsável, assim, então se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou me dedicar 100%. E até aquele momento, a gente não tinha nada. A gente tinha uma decisão de fazer um processo. Esse processo pode ter sucesso no final, como pode não ter sucesso. Então a gente optou por não compartilhar ali no momento que aconteceu. Mas meses depois a gente acabou abrindo que existia isso e tal. Ficaram super felizes e tal. Mas não foi aquele compartilhamento no sentido de, eu tô fazendo aqui pra ter o sonho, né, da família. Não foi pra pegar uma aprovação. Não foi. Uma coisa que, assim, é uma decisão minha e do Lucas e a gente vai fazer assim. Aconteceu e pode ser que a gente use no futuro, que a gente nem sabe quando é. Tipo, pra não criar expectativa, sabe? Mas, então, é correto dizer que a decisão de congelar teve a ver com uma decisão de carreira.
Tem a ver com certeza. Por que você achou que era necessário isso? Eu achei que era necessário porque eu tava no momento que eu ia mudar de empresa. Dado que eu ia mudar de empresa, o meu plano seria, poxa, eu vou fazer ali 1 ano e meio nessa empresa. Quando eu estiver mais madura, né, as coisas tiverem acontecido, eu já tiver ali um nome, aí eu tento e aí eu passo, né, porque é claro que eu acho a licença de 6 meses, que a maior parte das empresas hoje já estão aderindo, super necessária. Mas também é uma pausa na carreira de meio ano, né? Que acaba impactando. Então, na minha cabeça, eu ia para uma empresa nova e eu precisava ter um tempo ali, como se depois desse tempo eu tivesse direito a ter um filho. Você tinha que conquistar primeiro. Exato, exatamente. E você compartilhou isso com o seu futuro chefe quando vocês conversaram? Chegamos a abordar sobre isso, sim. Falei que era um sonho. Porque, né, a gente teve uma conversa um pouco mais pessoal e falei que era um sonho, que tava mais pra frente, mas que era algo que eu ia tentar. Então ele já sabia que eu tinha esse desejo e sabia inclusive do processo que eu já tinha feito. Então você compartilhou todas essas informações. Sim. Então o plano era 2026, né? Final de 25. Final do ano que vem. Começo de 26. Daria um ano e pouquinho. 1 ano e meio. 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. E aí, como a gente não consegue controlar tudo, apesar de fazer você mesmo comentou que você é uma pessoa super estruturada, que você planeja suas coisas. O que aconteceu há 18, 19 semanas atrás? Pois é, eu sou super... Quando as coisas acontecem assim, que as pessoas ficam sabendo, na minha cabeça já aconteceu há tanto tempo, que eu já tô tão preparada para aquela situação, porque eu geralmente planejei e tudo mais. E aí aconteceu que eu entrei nessa empresa nova em setembro, né? E em janeiro do ano seguinte, que é esse ano, 2025, precisei ir pra Argentina para fazer um processo lá, umas reuniões. E na Argentina eu comecei a ter vários mal-estar, assim. Na minha cabeça, não, tô com mal-estar porque eu acho que eu tô comendo muita carne, né? E aí quando chego aqui no Brasil, começo a me sentir estranha, faço um teste, assim, super incrédula, porque eu já tinha feito tanto teste. O Lucas estava contigo na Argentina? Não, eu fui a trabalho. E aí fiz um teste de gravidez chegando aqui no Brasil e em 1 segundo o teste que nunca tinha ficado positivo, em 1 segundo ele ficou positivo, né? Não deu nem tempo, você colocou o negócio. Não deu nem tempo e eu falei, não é possível, porque na minha cabeça era tão improvável de acontecer, porque eu estava seguindo, né, direitinho o aplicativo, fazendo todas as coisas que tem que fazer, evitando no dia que tem que evitar, tudo mais. E aí, quando acontece aquilo, o primeiro sentimento que eu tenho é, meu Deus, eu não controlo nem isso, né? Eu acho que eu não controlo nada. Foi uma lição pra você. Foi uma lição. E aí, conversei com o Lucas, ele falou, meu Deus, a mesma reação, ele falou, meu Deus, mas como que isso vai acontecer? E aí, o primeiro sentimento foi que não controlou nada e que eu tava fazendo, não sei, acho que a coisa que eu senti, assim, que me deixou triste a princípio foi que, poxa, era como se a empresa tivesse me dado um voto de confiança e eu estivesse traindo esse voto de confiança, né? Então, no começo eu fiquei super tensa, até conseguir falar com o meu chefe e tal. E aí, o começo foi bem difícil pra mim, tive vários mal-estar, enjoos e tal. E aí, na primeira consulta que eu fui, que foi 1 semana depois de descobrir, né? Depois de ter feito o exame de sangue também. E aí, nessa consulta, a médica fala pra mim, Natália, você não está grávida de um filho. Eu vejo 2 bolsas gemelares. Eu vejo 2 bolsas gestacionais, ela falou. Aí eu falei, mas o que isso significa? O que isso significa, Jaque? É grave? É grave? Tem alguma coisa de errado? Ela, não, Natália, não é um bebê, são 2 bebês. Você está grávida de gêmeos. Eu falei, meu Deus, mas... E o Lucas estava nessa consulta? O Lucas estava na consulta, quietinho, assim, do meu lado, né? Aí, quando ela falou isso, eu só olhei, assim, levantei a cabeça pra cima, vi a lagriminha caindo, assim, sabe? Ele emocionado. E a médica também, na hora, ficou emocionada. E aí eu, a única racional da sala, né, já preocupada com, meu Deus, meu apartamento não cabe, como que eu vou fazer com 2 crianças? Vai começar a passar uma lista mental de pendência, né, que coisas que você tinha que resolver. O que eu vou falar pro meu chefe, aquela coisa, né? Mas aí depois que as coisas se acalmaram e eu consegui ficar menos racional, aquele modo racional, né, intenso, ficamos super felizes, estamos curtindo bastante e
E é isso, né? Eu acho que a parte da emoção, né, que eu ouço, nossa, você vai virar outra pessoa, tal. Eu ainda não vivenciei, então eu tô assim num mar de expectativas, né, com tudo que vai acontecer, tal. Mas como é que tá a sensação da barriguinha? A barriguinha já hoje aparece. a barriguinha já aparece, né? Como é que tá essa sensação? Porque você é uma pessoa extremamente voltada pro esporte, né? Sim. Você treina todo dia, essa mudança toda no seu corpo. Como é que tá? Olha, toda semana eu sinto alguma coisa diferente e eu tenho que adaptar. Então a primeira coisa que aconteceu foi, nos 2 primeiros meses, eu não conseguia fazer nada mesmo, assim. Água dava enjoo, não comer dava enjoo, comer dava enjoo, qualquer coisa que eu fizesse dava enjoo, o que impossibilitava que eu fizesse qualquer coisa. No começo, tipo, ainda tô no começo, mas assim, no comecinho, um cansaço absurdo. Sono. Finais de semana, dormia 20 horas por dia. Caramba! Então, assim, a minha rotina mudou drasticamente. O que eu consigo manter muito é a alimentação. Então, eu seguro a alimentação, evito o açúcar refinado, essas coisas. E agora, depois dos 3 meses, eu consigo voltar pro treino já, claro, muito mais leve. Tem que ser mais leve. Mas tudo muito cansada, assim. Eu subo um lance de escada, preciso de uma bomba de oxigênio. Não exagera. Ai, Nath. Tudo me deixa muito cansada. É um desafio, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tô curtindo esse momento, porque eu sei que ele é passageiro. Então, eu não tô tão encanada. Sei que o meu corpo vai mudar muito, tá tudo bem. Depois eu vou me recuperar. Então, eu também tô vivendo com leveza esse momento, sem estar tão encanada com tudo. Fazendo o melhor que eu posso. Então, eu consegui treinar 2 vezes essa semana. Beleza, essa semana vai ser 2 vezes só. E aí eu tento fazer melhor na semana seguinte. Mas tô bem leve, assim, e curtindo o momento, sabe? Que eu acho que é o mais importante. E já mudou vai mudar de apartamento. Já arrumei um apartamento maior. E, Nath, essa leveza que você acabou de falar, né? Que você tá curtindo o momento. O quanto estar num ambiente acolhedor de trabalho, porque em casa você foi acolhida, deve estar sendo mimada pela sua sogra, pela sua mãe. O quanto estar num ambiente corporativo, mas que te acolheu como mãe neste momento, o quanto isso você acredita que reflete nessa leveza que você acabou de citar? 100%. Até eu recebo bastante feedback de onde eu estou agora, que eu sou uma pessoa muito tranquila. Eita, não é não. Eu falei, nossa, é a primeira vez que me falam isso, porque inclusive minha chefe anterior falava que eu era muito acelerada. Mas você passou por grandes mudanças nos últimos anos. Não, mas é isso que eu acho que faz a diferença, né? Eu tô num ambiente de confiança, de segurança. A experiência de contar ali pro meu superior foi muito acolhedora, muito mais do que eu imaginei, assim. Eu brinco que no dia que eu contei pro meu chefe, no meu trabalho, eu tirei um peso, porque eu tava me sentindo uma traidora, assim, sabe? Você foi fundo demais também. Eu fui fundo demais, porque era como eu me sentia. Eu sei que eu não sou, né? Mas como a gente se sente, acaba sendo meio intangível, né? É uma coisa assim, a gente sente, mesmo que a gente não consiga explicar. E eu tava me sentindo assim, mal. E aí, quando eu contei pra ele me acolheu de uma forma, assim, sabe? Me abraçou. Falou, Nath, a gente vai fazer todas as adaptações. Você vai ser cuidada até o final, assim. Eu não esperava ouvir e nem esperava a forma como foi. Você estava preparada pro caos e não foi isso que aconteceu. Exato. E os meus pares também, sabe? O ambiente muito bom. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que isso também aliado a um ponto de você estar um pouco mais madura, né? Eu já ouvi várias vezes de vários gestores. Você se coloca muita pressão, você coloca uma régua muito alta com você mesma. Então, eu acho que depois de ouvir tantas vezes... Penetrou. Eu acho que penetrou em algum momento. E aí eu comecei poxa, o ideal, assim, eu sou exigente, né? O ideal é que fosse dessa forma, mas não foi, beleza. Vamos trabalhar com o melhor que a gente tem, sabe? E aí eu comecei a flexibilizar comigo mesma. Que às vezes eu acho que eu até pegava mais leve com outras pessoas, ou até com o time, mas comigo mesma a régua estava sempre alta. E aí eu acho que em algum momento também recente, com um amadurecimento, eu também tô mais, pegando um pouco mais leve. Porque dizem que tudo que a gente passa pro nenê também, né? Pros nenês, no meu caso. Pro seu caso são 2. Nos 2 nenês. Então eu também tô muito preocupada com isso, sabe? Poxa, eu quero me estressar com isso agora? Não. Então coloca na caixinha do amanhã. Esse problema aqui, vamos mês que vem. E aí eu vou gerindo dessa forma. Quem te viu, quem te vê. Eu tô evoluída, né? Tá evoluída.
como tá a preparação, assim? Eu não consigo nem imaginar como vai ser cuidar de dois bebês ao mesmo tempo. Nem eu. Você pelo menos cuida de 2 filhos. Imagina eu, que não tenho nem criança na família, Mas é ao né? mesmo tempo, né, Nath? É diferente cuidar ao mesmo tempo. A preparação, ela tá faseada. Então, assim, o que eu preciso resolver agora? Preciso resolver 3 coisas esse mês. Mês que vem, preciso começar a olhar quarto, enxoval. Então tá tudo organizado assim. Porque eu acho que se eu pegar tudo que eu preciso fazer ao mesmo tempo, não vai fazer tão bem feito e também eu vou me sobrecarregar. Então eu tô organizando a minha cabeça em módulos. Módulo 1, módulo 2. Agora sim, como vai ser? Tenho a menor ideia. As pessoas perguntam. E até Você vai montar uma bela rede de apoio aí, né? Sim, tem. Tenho minha mãe que mora longe, mas consegue me ajudar, pelo menos algumas vezes na semana. Tem a minha sogra, que é super presente, né? Tá esperando esses netinhos. É o primeiro neto? É, das 2 avós. Inclusive, a minha neto, sogra... Primeira neta, né? Porque são os dois. Os dois, tudo primeiro. Quais são os nomes? Maria Eduarda e Benício. Já uma tacada só já resolve quem quer menino, quem quer Não, eu brinco que a casa vai virar uma mini pousada, né? Porque hoje eu faço café da manhã pra mim e pro Lucas, aí agora eu vou fazer café da manhã pra 4 pessoas. Então eu não tenho muita dimensão de como vai ser, quais vão ser as dificuldades. Claro, tem muita informação no YouTube, a gente assiste vídeo, mas eu acho que é vivenciando e adaptando, assim, né? A gente vai ter essa rede de apoio, a gente pretende também ter uma pessoa pra ajudar, né? Voltar pro trabalho já é desafiador quando você tem... Você vai fazer os 6 meses de licença? Vou fazer os 6 meses de licença. Eu ainda não sei se eu vou querer emendar férias, mas a licença sim. Mas eu acho que assim, é desafiador com 1, vai ser desafiador com 2. E a gente vai adaptando o que funciona, né? Porque você escuta, não, faz tal coisa. Não, tem que ser a experiência de vocês. Então vai ter que ser vivenciando e aprendendo. E os 2 óvulos que estão congelados? Essa foi a primeira pergunta do Lucas. Meu Deus, os nossos embriões. Adri, a princípio, estão lá. Eu não quero dizer, não, eu tô super satisfeita, apesar de ser meu sentimento inicial, tá? Eu tô super satisfeita com 2 filhos, é até mais do que eu imaginei. Deus foi muito generoso. Mas eles estão lá, se surgir uma vontade, é o seguro do carro. Se surgir a vontade, a gente vai tentar natural, se não acontecer, o seguro do carro vai estar lá. Então é o seguro. É que esse seguro tem um tempo aí de validade pra você decidir que você vai usar, né? Mais ou menos, né? Porque eu acho que a barreira da idade, ela tá mais relacionada à produção desse material. Uma vez que eles estão lá preservados, a gente pode até estender um pouco essa data, porque a idade do embrião é a idade que ele foi fecundado, e isso não muda. Eu até tava lendo esse final de semana como a sociedade está criticando a Cameron Diaz, porque ela tá grávida com 57 anos, né? A Cláudia Raia também ficou um pouco mais tarde grávida, mas né? é interessante porque que as pessoas criticam tanto, né? Assim, ela é saudável, fez a fertilização in vitro alguns anos atrás. Qual é o problema dela ser uma mãe? Não, e assim, engraçado que quando pais de 60... É legal. Pouco, nossa, que legal, né? A mesma crítica não se aplica. Não, pois é, porque uma das críticas que estavam lá era uma irresponsável, porque ela vai ser mãe com 58 anos. E a criança vai estar com 10 anos, ela vai estar com quase 70. Quando é um pai, pode. É surreal isso, né? Então vocês não têm nenhum plano, assim, de... usar este embrião? Não. Não, a princípio não. Lucas maluco já falou que se ganhar muito dinheiro usaria, né? Lucas sempre otimista, mas eu não tenho planos hoje. Mas também não diria, não... É que você não sabe ainda. Não sei. A maternidade pra mim é uma caixa de surpresa que um dia será aberta. Mas você, no começo, quando você teve o primeiro relacionamento, não passava pela sua cabeça? Não passava, Adri, não passava de jeito nenhum. Mas nem assim lá, nada? Nada. Muito engraçado, né? Eu não sei se foi, assim, um estalo após os 30, ou se estava mais relacionado à vivência do relacionamento que não estava tão boa, sabe? Pode ser. O foco também, o meu foco sempre foi trabalhar, crescer, realizar meus sonhos, fazer viagem e tal. Acho que com os 35 eu comecei a ampliar, mas tipo assim, é só isso, né? E aí eu comecei a olhar para outras coisas, como por exemplo as nossas famílias, né? A minha família, a família do Lucas.
É uma delícia estar em família. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, você até citou aí na abertura, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar com a minha família. E é muito bom, né? E é uma das coisas que me fez refletir sobre ter filhos. Isso faz diferença, né? Sim. Isso faz diferença porque acho que precisa parar com essa coisa que a mulher tem obrigação de ter filho, né? Eu acho que essa é uma coisa que ainda tá muito forte. E quando uma mulher decide que não quer ter filhos, e eu conheço algumas, você também, quer seguir a carreira, ela é rotulada de egoísta, de não sei o quê. Vai se arrepender. Vai se arrepender, vai morrer sozinha. Aí tem aquelas mensagens apocalípticas. Que no seu caso, acho que não era o caso, pelo que você compartilha, acho que era mais não estar no ambiente com a pessoa certa, com esse apoio familiar que você sente hoje, né? Sim, e também acho que não era o momento, sabe? Eu acho que pra mim o momento foi ali nos meus 35, com mais maturidade, com uma cabeça um pouco diferente. E tem mulheres que simplesmente não se veem nessa função e tá tudo certo. Tudo bem. Tem outras coisas que as satisfazem. Eu vejo cada vez mais as pessoas bem resolvidas com essa decisão, mas eu ainda vejo uma sociedade que julga, aponta o dedo e fala que fatalmente, não, porque vai faltar alguma coisa na sua vida. Não concordo, né? Eu também não. Nath, considerando a tua experiência com todo esse processo de ser mãe, não ser mãe, foco na carreira, vou congelar, e aí vem o que a gente quiser chamar de vida, de espírito, de religião, de não sei o quê. Assim, cara, vai ser agora. Você não vai controlar isso aqui, não tá na sua mão esse controle. Considerando isso, que conselho você daria pra mulher que se vê um pouco nessa situação que você se viu, de decidir, eu vou esperar, vou programar, mas não vou carregar a culpa por isso? O primeiro conselho é, se puder, congele óvulos. Porque se você conseguir fazer isso, você tá deixando ali um seguro caso você queira um dia, caso você não queira, mas acho que isso traz uma tranquilidade também, né? Aos meus 36, quando eu descobri que eu poderia não ter óvulo suficiente, foi uma coisa que me deixou, caramba, mas eu realizei tanta coisa, não vou conseguir realizar isso, sabe? Porque aí tinha virado seu sonho também, né? Exato. E também tava com uma pessoa que era o sonho do Lucas, né? E eu queria proporcionar isso pra ele. Então tava ali, eu envolvida com o Lucas. Outros conselhos. Procure um ambiente onde você, além do retorno financeiro, consiga ter outros tipos de satisfações, né? Onde você se sinta valorizada, onde um ambiente que é saudável. Porque eu acho que isso, não só linkando a maternidade, mas também linkando ao nosso emocional, linkando, poxa, a gente passa a maior parte dos nossos dias no trabalho. Tem que ser um ambiente gostoso, né? Não quer dizer que não vai ter perrengue, não quer dizer que não vai ter pressão. Vai ter tudo isso, mas um ambiente saudável. A gente não tá falando de quantidade de horas de trabalho. Porque quando você tá num ambiente saudável, você se sente, você usou a palavra segura, seja com pares, seja com gestores, parece até que trabalhar muitas horas não é um problema. Sim. Porque você se sente acolhida, você vê a realização do trabalho. Quando é só pelo dinheiro, aí não vale a pena. Exato. E às vezes, o ambiente não seguro não está relacionado a uma empresa, né? Às vezes está relacionado a uma pessoa, às vezes está relacionado a um par, às vezes está relacionado a uma área. Mas assim, avalie o contexto não só pelo retorno financeiro ou projeção de crescimento, mas esteja num ambiente que você se sinta bem, né? Para você estar bem ali e conseguir realizar seus sonhos de uma forma saudável. Invariavelmente, acho que esse ponto que você acabou de tocar é um ponto importante, não são as empresas, né? As empresas não fazem nada com ninguém, assim. Sim. São as pessoas, né? Assim, você tem pessoas brilhantes, lideranças incríveis, mas você pode sim ter um ambiente ruim que te afeta o emocional, né? Sim. Acho que o único ponto é que você teve essa opção de fazer a mudança, Sim. né? Não foi uma mudança que você provocou. Não foi uma mudança que eu provoquei. Talvez Deus tenha provocado, né? Porque eu falo bastante com Deus e talvez Deus tenha provocado. Mas não foi uma mudança que eu provoquei, mas fatalmente ali mais um tempo eu teria provocado algum pergunta, tipo de você mudança. ia provocar? Você não Sim, tivesse? eu iria provocar. Não com pressa, né, mas com um olhar crítico de, poxa, eu passo mais tempo aqui do que com os meus familiares, eu preciso estar num ambiente de segurança, né, que eu me sinta segura e tenha confiança. Então eu teria provocado. Perfeito. Nath, obrigada Obrigada pela abertura de ter vindo aqui falar do tema.
é um tema que não precisa ser pesado, né? Eu acho que você tem características bem fortes de essa muralha que você falou que constrói, uma parte de proteção ali para não te afetar. E foi importante para você poder fazer isso. Eu diria que a muralha, quando Maria Eduarda e Benício nascerem, vai por água abaixo. Vamos jogar, é de areia, né? Vamos jogar, você vai ver, a gente vai conversar depois que os dois... Não, antes deles chegarem já foi, né? Porque o lance de eu estar esperando, não, vai ser só em 2026. Não. Vai ser em 2026. Não é quando você quer, é quando Deus quer. Quando Deus quer. Obrigada, viu, Nath? Obrigada, adorei. Conte comigo no que precisar. Show de bola. Obrigada por tudo. Obrigada a você. Vamos esperar Maria Eduarda e Benício chegarem. Nossa, esse Benício foi igual o Lucas, palmeirense. Falou que vai levar os dois no estádio. Eu não tenho a menor dúvida. Falei, imagina, só com 18 anos, tá doida? Tá doida? Tem que levar antes. Falou que vai levar aqui no cavalinho. Não, vai ter que levar um no cavalinho e o outro na coleirinha, né? Eu já falei que não, meus filhos não. Como não? Não, mas já tem vários conflitos. Eu quero isso, aí ele quer não sei o quê. Aí, Lucas... Não, vai ter que deixar... Você acha mesmo que ele vai ter 2 filhos e não vai levar no jogo do Palmeiras, no Allianz? É muito perigoso, Adriana. Não é. Já foi. E hoje, depois que mudou a lei, que agora eu também... só pode ir juntinho, agora né? São Paulo. Quando é o dono do campo, é só... Vai ter que ir junto, né? Vai ter que ir junto. Não vai dar conta de dor. Quem sabe você não se apaixona pelo Palmeiras? Não, já fui no Pacaembu uma vez, achei chato. Muito chato, gente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Nath. Obrigada, Adri. Esse podcast foi desenvolvido por Balaios Produções e Desenvolvimento de Conteúdos, criado e roteirizado por mim, Adriana Gouveia, identidade visual de Cláudia Toledo, música de autoria de Tiaguinho do Circulador de Fulô, sonoplastia do Diamandi Ferreira, direção da Letícia Gregório, gravado nos estúdios da InStore em São Paulo.